E hoje, dia 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson. E é justamente o assunto que a gente vai tratar agora aqui no estúdio com o neurologista Patrick Cateringer. Muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia. Falar dessa doença, doutor Parkinson, que doença é essa? O Parkinson é uma doença degenerativa, crônica, infelizmente irreversível do sistema nervoso central. Ela é a segunda mais frequente, ela perde apenas para a doença de Alzheimer, né? Às vezes as pessoas até confundem uma com a outra. E é uma doença que, de uma forma geral, ela ataca a parte motora do organismo, né? Então é uma doença inicialmente motora. As primeiras descrições focaram muito na parte motora, mas a gente vai falar também que existem outros sinais e sintomas que não são da parte motora e também não são menos importantes. O dia 11 de abril, né, que é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, né, é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde que iniciou em 1998. E desde então ela tem ocorrido todos os anos, né? E esse dia 11 de abril, a gente fala, mas por que é do 11 de abril? O que é isso? Por quê? Foi escolhido aleatório? Não. 11 de abril é a data de nascimento de James Parkinson, que foi o médico inglês que descreveu a doença inicialmente em 1817. Então, ou seja, nós temos 200 anos já de diagnóstico, né, de descrição da doença, e é uma doença muito prevalente. A Organização Mundial de Saúde ela considera que 1% da população acima de 65 anos no mundo tem a doença de Parkinson. E no Brasil, as nossas estatísticas não são muito boas. As estatísticas oficiais têm em torno de 250 mil habitantes. Mas é muito maior que isso. Saiu uma recente estatística agora da Espanha, eles têm 187 mil pacientes com doença de Parkinson. E a população da Espanha é 40 milhões de habitantes, ou seja, 1/5 da nossa. Se a gente for fazer uma conta de padaria aqui, a gente vê que, na verdade, nós temos uma população 5 vezes maior, nós estamos beirando 1 milhão de casos. É muita coisa, e sem contar né, os casos ainda que também não são diagnosticados, né? Porque, às vezes, a falta de um recurso, a falta de atenção, né? Atenção especializada, que a gente sabe que é muito difícil no nosso meio, né? Nosso país que é pobre, assim, pobre na parte da saúde, né? Mas outras coisas são muito boas, né? Então, as pessoas, às vezes, não chegam ao diagnóstico. Às vezes, é um calvário até chegar no diagnóstico. Muito complicado. Queria que o senhor falasse pra gente quais os sintomas. A doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, né? Nós temos os sintomas, nós temos 2 blocos. Nós temos os sintomas motores, que são os mais conhecidos, e nós também temos os sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, assim, esses sintomas não motores, eles podem acontecer anos ou meses antes da doença. Então, eu vou dar uma pincelada neles aqui, porque é importante. Então, a redução ou ausência de olfato é um dos sintomas, pode acontecer anos. Constipação intestinal, alteração de personalidade e depressão, o distúrbio comportamental do sono REM e o tremor, que a gente chama de tremor essencial, que é um tremor que que as pessoas têm quando elas vão fazer alguma coisa. Então, aquele tremorzinho que fica assim, ó, tá? Que o tremor do Parkinson não é um tremor de postura, é um tremor de repouso, tá? Aí eu falei do distúrbio comportamental do sono REM, né? O que é isso? O doutor falou isso e deixou no ar. Então, o que é isso? Quando a gente sonha, nós estamos no sono REM, é o sono que a gente sonha. O organismo o cérebro manda mensagem para o organismo para fazer tipo uma paralisia no corpo todo. Então, quando a gente está sonhando, às vezes dá um soco, dá um murro, dá um pontapé. Se a gente não tiver essa atonia, a gente faz isso, a gente vive o nosso sonho. E a característica essa do distúrbio comportamental do sono REM é isso. O paciente perde essa atonia e de madrugada ele age mesmo no sonho. Então, a pessoa tem um sono agitado, dá soco, bate. Existe até casos mesmo de lesão de cônjuges, né, na cama, de companheiro de cama, por trauma causado por distúrbio comportamental do sono REM. E agora, eu queria que você me falasse sobre tratamento. Foi identificado, como é que é feito esse tratamento? Sim, o tratamento existe. Deixa eu só falar só mais um pouquinho da parte motora do sintoma. Eu falei da parte não motora. A parte motora, principalmente, são 4 sinais. O tremor de repouso, né? A pessoa está em tremor, até repouso. A lentidão de movimentos, tá? Tem a lentidão também. Que a gente chama de bradicinesia. E nós temos a hipertonia muscular.
que mais ou menos ela está ligada com essa bradicinesia. E menos frequentemente alterações de postura e equilíbrio. Então, o primeiro sintoma que o paciente, vamos falar assim, que o paciente de Alzheimer vai apresentar, ele vai começar, por exemplo, quando ele vai caminhar, os braços da gente balançam, igualmente, né? No paciente com Parkinson, geralmente a doença é unilateral no início, aquele movimento vai diminuindo, chama movimento associado. Aí depois a pessoa começa assim, a perder também a destreza na mão, começa a ter dificuldade de abotoar a camisa, né? Então, esses são os sinais cardinais da doença que a gente pega para fazer o diagnóstico. Aqueles sinais que eu falei que não são motores, eles ajudam como confirmatório depois que você já faz o diagnóstico. É uma confirmação, mas você não pode usar os sintomas não motores para diagnóstico. Doutor, geralmente assim, acontece mais em idosos? Tem uma idade específica? Sim, ela é mais frequente a partir dos 65 anos, né? Então é mais ou menos 1%, né? Dá uma média de 100 a 200 casos para cada 100 mil habitantes, né? Isso são as estatísticas. Mas os sinais aparecem bem antes? Não, vamos falar assim, assim, tem sinais que aparecem há 7 anos da doença, mas são esses sinais não motores, né? Os sinais motores que chamam a atenção. Esses sinais é o que permite a gente fazer o diagnóstico. Então, a gente só vai fazer o diagnóstico quando a gente vê os sinais motores, infelizmente, né? A não ser que a gente faça uma tomografia por emissão de pósson, que é um exame de R$15 mil, que não é disponível. Mas também, assim, seria importante a nível de pesquisa, porque a nível de consultório, a gente não vai iniciar um tratamento para Parkinson quando a pessoa está só com hiposmia, anosmia, porque a gente não tem ainda uma maneira de evitar essa doença, né? Como a gente estava falando na questão de um pouquinho mais cedo, a questão de hábitos de vida, isso é muito importante, né? Porque as teorias são de meio ambiental, né? Exposição ambiental a pesticidas. Então, existe trabalho que mostra que as pessoas que moram na zona rural têm mais risco de ter Parkinson. Nós temos uma teoria do envelhecimento cerebral, né? Mas aí não explicaria os casos de Parkinson juvenil, que são Parkinson que começam antes dos 25 anos de idade. E nós temos o Parkinson precoce, que é antes dos 40 anos. Então, antes de 25, Parkinson juvenil. Antes dos 40, Parkinson precoce. Mas o normal mesmo é 50, 60 anos para iniciar a doença de Parkinson. E sim, tem tratamento. Mas é aquele negócio, o tratamento, ele não é um tratamento curativo. Ou seja, não tem cura. Sim, não tem cura. E uma mensagem muito importante que eu quero deixar aqui é o seguinte: diferente de outras doenças neurológicas, igual a doença de Alzheimer, que uma vez você dá o diagnóstico, ela muda a expectativa de vida da pessoa, ou seja, a pessoa vai viver anos a menos porque teve o diagnóstico de Alzheimer. Na doença de Parkinson, não. Se a doença de Parkinson ela for bem tratada precocemente desde o início, a pessoa vai viver o mesmo tanto que ela teria que viver se ela não tivesse a doença de Parkinson. Ou seja, isso é uma maravilha, né? Então, por isso, a gente tem que desestigmatizar e informar as pessoas quais são os sinais e sintomas para procurar o médico. Igual eu falei lá, está tremendo, pode ser um tremor essencial, mas como é que você vai de uma forma leiga, separar uma coisa da outra? Aí tem que procurar o médico. Melhor chegar no médico, o médico fala assim, olha, tranquilizar, fala, não é Parkinson, do que a gente deixar passar batido na doença de Parkinson. O Parkinson, ele traz o esquecimento como o Alzheimer? O Parkinson, sim, numa fase mais avançada da doença, cerca de 60% a 70% dos doentes vão evoluir com um grau de demência. Mas não é o carro-chefe. Enquanto a doença de Alzheimer a pessoa começa esquecendo, na doença de Parkinson a pessoa começa tremendo ou tendo lentidão de movimento, porque a forma de tremor, pura e simplesmente só tremor, ocorre só em 30% dos casos. Só para a gente finalizar, doutor, queria que o senhor deixasse uma mensagem no dia de hoje, nesse dia 11 de abril. A mensagem é aquilo que eu falei, né, que nós temos que pensar no bem-estar das pessoas, pensar em conscientizar sobre o Parkinson, não ter medo do diagnóstico e ver essa entrevista e lembrar dos sinais e sintomas que eu falei para a pessoa poder procurar o médico, né? E poder ter uma qualidade de vida normal. E, inclusive, o SUS já tem todos os tratamentos que são necessários e a cirurgia, que era o maior obstáculo que os pacientes com Parkinson tinham, que é a cirurgia de estimulação cerebral profunda, foi introduzida no Sistema Único de Saúde em 2017. Então, nós temos todo o aparato necessário para o tratamento da doença de Parkinson.
Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado, Lu. Eu que agradeço. Estou às ordens. Quando precisar, só me chamar.